Boa noite, bem-vindos ao céu do mês de junho. Espero que estejam bem, que estejam a viver também este mês da melhor maneira, aqui a entrar, estamos realmente aqui mesmo na entrada, dia 3. A lua nova, que é no fundo, mais do que a entrada no mês, o mote para falarmos então do céu do mês, portanto, cada nova lunação já aconteceu há um bocadinho, dia 30, portanto também é recente. Penso que já se fazem sentir alguns efeitos desta nova etapa, desta lunação em Gêmeos. E como normalmente também fazemos nas outras edições, ia-vos perguntar um pouco também, se quiserem partilhar, como é que estão a sentir este momento presente, se sentiram aqui também alguma mudança em relação ao mês passado, à alunação passada. Portanto, aqui o dia 30 foi a entrada neste novo ciclo mensal lunar. Não sei se querem dizer alguma coisa, ou pelo chat, ou se quiserem abrir o vosso microfone para partilhar, estejam à vontade. Como é que estão a sentir este momento? Pode ser só uma palavra, pode ser só alguma sensação que estejam a ter. Ok. Então, já temos aqui algum feedback. A Susana diz muito cansaço e ansiosa. E o Ricardo diz vontade de agir. Duas coisas assim um pouco, não necessariamente contraditórias, não é? Mas que já vamos ver, eu acho que este céu parece ser um pouco contraditório. A Maria de Lourdes diz acreditar. Portanto, uma perspectiva de esperança, será? De projetar algo. Ok. Nós estamos prestes mesmo, portanto, hoje, no dia de hoje, está o Mercúrio a começar a andar para a frente, portanto, também temos aqui uma clivagem, uma mudança que se calhar pode sentir um pouco mais a partir deste momento, mas hoje, de facto, na altura em que ele muda de direção, o Mercúrio, quando muda de direção, normalmente sentimos muito, não sei se vocês também estão a sentir isso. A Marília diz muita tensão no ar, com ênfase no ar. Portanto, aqui os Gêmeos não é um signo de ar. Ok, muito bem. Então, vamos precisamente falar dos elementos. Não é? Começar aqui por espreitar a evolução dos elementos ao longo deste mês. E, de facto, é interessante, não é? Temos ali o 21 de junho, uma coisa que não acontece muito, que é aquela proporcionalidade, embora, obviamente, que aqui não estão incluídas a Lua, eu não incluo aqui a Lua, porque ela muda de dia e meio em dia e meio, portanto, então retiro daqui a Lua, mas é interessante até para quando vemos a pesagem dos nossos mapas, percebermos o quanto não é necessariamente raro, mas não é muito vulgar, muito comum termos esta proporcionalidade, ou seja, temos que nascer numa altura em que de facto há esta distribuição. Portanto, o que é mais comum é de facto haver mais de um elemento, mais de outro. E desde que eu faço o céu do mês e que mostro estes diagramas, é a primeira vez que aparece algo assim tão proporcional. E reparem, depois também acontece só durante ali aqueles 3 dias, depois a seguir já com uma outra mudança planetária vai-se embora. Não é nem melhor nem pior, não é? Mas é interessante e há ali de facto uma clivagem, não é? A partir do dia 21
com a entrada do Sol em Caranguejo, vamos ter uma coisa que nas últimas semanas não tem abundado muito, que é a água. Portanto, isto nós estamos a ver aqui no dia 1 e dia 13, não muda muito, não é? Portanto, um ênfase muito grande ali em terra e ar, portanto, um lado mais racional e pragmático, com um pouco de fogo também, portanto, o tal impulso para a ação, para a expressão, para a afirmação, mas a água tem estado pouco abundante, de facto, que é, a água fala-nos do lado emocional. Já houve muita água, sobretudo ali em abril, não é? E que foi uma altura bastante intensa, emocionalmente muito desafiante também. Não quer dizer que os outros elementos não possam ser desafiantes também. Aqui os desafios ultimamente têm sido mais, se calhar, nesta perspectiva racional, prática, mental, e a partir aqui de dia 21, no fundo, vamos ter aqui uma mudança, não é? Vamos ter uma mudança em que a água se vai novamente, não é, impor um pouco. E ali para o final do mês, de facto, vai ser a que domina mais o mapa. Portanto, aquilo que eu estou aqui a olhar para isto e estou a ver que, se calhar, eu acho que aquela Vênus está mal, exatamente. Não está a entrar em Gêmeos, desculpem, está a entrar em Caranguejo, porque senão também era mais ar e não mais água. O que acontece aqui, este símbolo está mal. Portanto, aqui está a dizer que a Vênus entra dia 23 em Gêmeos, mas não, entra em Caranguejo. Por isso é que temos mais água. Portanto, vamos ter esse ênfase maior na parte afetiva, sentimental, emocional. Portanto, vai haver um ênfase maior nessa dimensão da fantasia também, de uma projeção mais emocional. Em relação, portanto, à alunação, não é, que estava a falar, não é, conjunção de Sol e Lua, portanto, este é o mapa do momento dessa lunação, que foi dia 30, e com base neste mapa, desde logo podemos ver o clima também para o próximo mês, todo ele. Claro que vamos olhar como é que isto se vai desmultiplicar ao longo dos dias, mas desde logo esta tónica é o nascimento, digamos assim, desta lunação, deste ciclo, e portanto este tema projeta-se ao longo, é o que se vai desenvolver, desenrolar ao longo do mês. E há uma coisa interessante desde logo que sobressai, é que aquela lunação não está a fazer aspectos a coisa nenhuma, ou seja, está ali em Gêmeos, mas não temos aspectos que são aqueles tracinhos vermelhos e azuis, portanto as ligações com outros planetas, não há aqui nenhuma ligação. O que significa também de alguma forma que pode haver maior dificuldade em projetar na prática, manifestar numa dimensão mais prática aquilo que esta lunação em Gêmeos, portanto as qualidades minianas, nos trazem. Desde logo entramos numa fase mais aérea, portanto mais ar, e os Gêmeos têm muito a ver com comunicação, com aprendizagem, com uma certa leveza, não é? Ou seja, Gêmeos é um signo leve, obviamente pode se tornar também intenso, não é? Às vezes na dispersão, não é? A intensidade dos Gêmeos pode nos levar mais para uma dispersão mental, muita coisa, querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas não é profundo, não é uma energia de profundidade, é uma energia de mais superficialidade, porque precisamos de estar móveis, não é? Gêmeos gosta de se movimentar, gosta de ir um pouco a todas, não é? Curiosidade geminiana para se poder circular e movimentar e disseminar a informação e aprender com várias circunstâncias, precisa de estar leve, não é? Para se poder então movimentar.
E podemos dizer que, se calhar, tendo em conta todo o panorama dos últimos meses, leveza era uma coisa que estamos, se calhar, todos a querer um pouco, mas parece que este mês ainda não traz propriamente essa leveza. Isto porquê? Porque quando olhamos para Mercúrio, portanto, Mercúrio, para irmos um bocadinho mais profundamente no que é que esta lunação promete em termos de desafios e de oportunidades, vamos olhar, se não temos aspectos, não é, ali à alunação, vamos olhar para Mercúrio, que é o regente de Gêmeos. E este Mercúrio, que está aqui em Touro, portanto, desde logo adiciona aqui uma energia não propriamente tão leve, não é? Ou seja, está em Touro, que é uma energia de terra, mais virada para a concretização, para a estabilização, não muito móvel, não muito flexível propriamente, e depois está retrógrado, ou seja, só hoje é que ele está a andar para a frente, a começar o seu percurso direto novamente, portanto iniciamos esta lunação com o Mercúrio retrógrado em Touro, ou seja, aquela leveza e a rapidez dos Gêmeos acaba por ter aqui o comandante, não é, dos Gêmeos, está num território mais lento e até andar para trás. E depois vemos uma outra coisa, é que ele está aqui em quadratura a Saturno. Portanto, de alguma forma, isto também nos fala de... enfim, não quer dizer que tenha necessariamente que ser assim, obstáculos ou bloqueios, mas provavelmente sentirmos que as coisas para andarem ou arrancarem ou fluírem, encontramos ali alguns contratempos, obstáculos, dificuldades, perante as quais é preciso alguma disciplina, perseverança. Portanto, esse é o lado aprendizagem que podemos retirar daqui, não é? Ou seja, para avançar, para nos movimentarmos em direção às coisas, precisamos aqui de integrar este Saturno, ou seja, perseverança, capacidade de resiliência, portanto, conseguirmos aguentar os embates, não desistir, portanto, perseverar, não é? Mesmo perante alguma dificuldade. E isto será uma boa aprendizagem, não é? Uma aprendizagem de consistência. E que também testa um pouco, não é? Nossa, enfim, aquilo que queremos ou não queremos, porque os Gêmeos têm esta dimensão mais leve e de se dispersar por muita coisa, então este Saturno também pode ajudar aqui a separar um pouco o trigo do joio, não é? Dizer, ok, o que é que, com esta energia mais limitada, no que é que eu quero investir? E, portanto, ajudar aqui numa discriminação daquilo que vale a pena, o que é importante ou que não é. Agora, pronto, quando esperamos leveza, o Saturno acaba por nos trazer um bocadinho esse peso. E o que não muda muito, não é? Porque realmente Saturno tem sido o grande desafiador dos últimos meses e ainda vai continuar a ser. Lamento para quem se quer livrar do Saturno, o Saturno vai continuar a ser aqui muito o planeta, não quer dizer que seja sempre assim, não é? Há outros planetas até podem ser mais desafiantes, por exemplo o Plutão, não é? Que é um planeta muito intenso, mas neste momento até nem é o Plutão que está realmente aqui a desafiar mais os outros planetas, mas sim sobretudo o Saturno, sobretudo por causa desta oposição aqui, esta quadratura que ele faz aos nodos onde aconteceram os eclipses no mês passado, e onde agora vão circular os planetas por ali, não é? Portanto, temos o Mercúrio, não é? Exatamente a circular por ali, então volta a fazer aqui, a ativar essa mesma quadratura. Depois a seguir vai ser a Vênus, portanto ao longo do mês a Vênus também se vai passar por aquele ponto, e pronto, o Urano também se vai aproximar, então que é um hotspot, não é? Aquele hotspot ali, ponto quente, ponto desafiante do Touro,
da metade, dessa segunda metade do Touro e do Escorpião, onde os planetas agora vão passar. Portanto, já passou o Sol, e agora estamos com o Mercúrio lá, a Vênus, e no próximo mês, mais lá para o final do mês, também vamos ter o Marte a passar ali. Então, isto vai sempre ativar aquele Saturno. Então ainda vamos ter aqui, não só este mês, mas mais 2 meses, pelo menos, ali com aquele, mais do que isso. Acho que até ao final do ano ainda vamos ter muito que lidar com o Saturno. E, portanto, a ideia realmente é tirar daqui aprendizagens. O que vai acontecer também é que o Saturno, em breve, e em breve é já amanhã, vai virar retrógrado. Portanto, isto também vai aqui, não vou dizer necessariamente ajudar ou não, mas vai trazer uma tónica diferente a estas lições, a estas aprendizagens saturninas. Porque agora estamos a sentir muita pressão, se calhar, para a concretização, para a disciplina, para coisas mais exteriorizadas, quando ele agora passar a retrógrado. Podemos refletir mais até em algumas soluções e algumas questões que, entretanto, já estavam em cima da mesa e até, possivelmente, pode até desbloquear alguma coisa que estivéssemos a sentir demasiado rígida ou bloqueada. Outra coisa interessante é que temos 3 blocos aqui, tirando o Saturno e o Plutão, e ali o Neptuno que está em Peixe também, mas estes planetas mais rápidos, portanto aqueles que mudam mais facilmente, porque estes não vão sair do sítio durante muito tempo, não é? O Plutão está em Capricórnio desde 2008, o Saturno também há 1 ano e meio que está em, 1 ano e qualquer coisa que está em Aquário, e o Neptuno desde 2012 que está em Peixe, portanto são coisas que não mudam muito ao longo do mês, mas o que vemos aqui nos planetas mais rápidos é que eles estão distribuídos de facto nestes 3, Carneiro, os 3 primeiros signos, Carneiro, Touro e Gêmeos. E vamos ver a seguir, o Mercúrio vai andar para a frente e vai juntar-se, vai entrar ali em Gêmeos, e o que nós vamos ter é Marte em Carneiro, que é o regente de Carneiro, Vênus em Touro, que é a regente de Touro, e Mercúrio em Gêmeos, que é o regente de Gêmeos. Então vamos ter aqui estes 3 blocos que no fundo não comunicam muito entre si, porque os únicos aspectos que podem fazer são sextis, mas não vão sequer comunicar uns com os outros, então vamos ter estas 3 energias muito fortes. Marte em Carneiro é muito forte. Há pouco penso que era o Ricardo que estava a falar em vontade de agir, não é? Portanto vamos ter, e estamos a ter aqui muito esta tónica carneira, não é? O Marte ainda por cima conjunto ali a Júpiter, a trazer uma expansão também dessa vontade de agir, de fazer, de afirmar, uma competitividade grande, uma agressividade grande, por um lado. Isso é um aspecto aqui deste mapa. Outro bloco são estes planetas em Touro, que falam de uma coisa completamente diferente, portanto falam de estabilidade, segurança, prazer, busca de bem-estar, harmonização, que é isso que uma Vênus em Touro procura, não é? Portanto, estabilidade e bem-estar e prazer, não conflito, não é? O Marte em Carneiro, mais para a afirmação e para a competitividade. E depois, quando tivermos aqui o Mercúrio também em Gêmeos, temos esse bloco mais virado para a aprendizagem, para a partilha de informação, para a comunicação, para a verbalização, para a curiosidade e para a interação também social. Então são 3 coisas que podemos sentir em simultâneo, mas que, portanto, oportunidades, não é? De explorarmos estes temas, mas que podem ficar assim
em esferas que pouco contactam umas com as outras. Isto pode levar também para uma dispersão um pouco maior. Eu confesso que quando estava a preparar aqui este céu do mês, a olhar para isto, realmente não é muito claro, não será, para mim, pelo menos para mim, não é um mapa muito claro, com uma energia muito clara ou muito focada num determinado tema ou noutro. Parece uma coisa de facto mais dispersa por vários temas e que pode ser um pouco também essa a energia deste mês, não é? Sentirmos um pouco mais dispersos, menos focados, ou, enfim, a ter que gerir a nossa energia por vários blocos, digamos assim, de necessidades diferentes. Perguntas, questões, dúvidas? Não? Então, eu vou colocar aqui o relógio para vermos como é que isto se desenvolve. Eu até vou pôr isto mais como estava ali, para não confundir tanto e conseguirmos então ver isto a andar para a frente. Portanto, aqui sensivelmente é o momento, não é, da lunação. E vamos ter aqui algumas coisas também interessantes. Desde logo, podemos olhar para o Mercúrio. Lá está, vou fazer aqui a mesma coisa, ou seja, vou olhar para estes três blocos de maneira diferente. O Mercúrio, a Vênus e o Marte, que são os três planetas que vão de facto avançar aqui ao longo, tirando a Lua, não é? E o Sol também, mas que vão avançar e ativar, não é? este mapa. Então, desde logo, no Mercúrio, o que nós vemos é que ele, portanto, isto é o dia de hoje, não é? Dia 3, já temos a Lua em Caranguejo, foi ao meio-dia, portanto este é o mapa do meio-dia de hoje, a Lua em Caranguejo, e reparem que o Mercúrio já não tem ali o S vermelho, significa que ele ainda está parado, ainda está no mesmo sítio, mas já está prestes a arrancar. Portanto, já estamos aqui no período direto, que amanhã vemos que ele já começa a movimentar-se, mas já temos ali alguma movimentação. Portanto, o que vai acontecer é que ele vai acabar por apertar a quadratura a Saturno, portanto ele está nos 26 graus, só vai chegar, perdão, vai apertar nada, vai sair, não é? Portanto ele já está direto, vai-se embora, não é? Portanto, isto vai desaparecer esta quadratura, como podem ver, não é? Vai começar a ficar mais subtil, embora até ele sair de Touro, ela ainda permanece muito, e portanto ele vai entrar em Gêmeos no dia 13. Portanto é aqui no dia 13, mais ao fim do dia, que ele entra em Gêmeos. Ou seja, significa que lá para mais para o meio do mês, não é? Quando o Mercúrio entrar em Gêmeos, nós podemos começar a sentir um progressivo desbloqueio, sobretudo neste tema, o tema da comunicação, o tema das deslocações, daquela parte mais mundana do dia a dia que tem mais a ver com o Mercúrio, não é? Ou seja, da nossa agenda a desbloquear as coisas, a poderem fluir um bocadinho mais. Claro que ainda temos ali a quadratura e, portanto, isto só, vamos dizer, lá para 16, 17, é que o Mercúrio, de facto, se liberta um pouco daquele peso saturnino e, portanto, teremos aqui um momento mais leve, se calhar mais acelerado nessa perspectiva. E depois, até dia 21, não é? O Sol ainda está em Gêmeos, ele entra precisamente no dia 21 em Caranguejo, então isto até lá
vamos ter um pouco esta tónica ainda dos Gêmeos. Depois, a seguir, com esta água, o clima vai mudar. Portanto, vamos dizer que o Mercúrio já não tem assim a primazia como tem ao longo da maior parte do mês. A partir do momento em que o Sol também entra em Caranguejo, entra aqui uma energia diferente. Perdão, eu há pouco estava, realmente, eu é que fiz, isto é o Mercúrio retrógrado, agora estou a pôr a culpa no Mercúrio retrógrado. Afinal, o que estava mal era aqui a minha cábula, e eu de facto enganei-me ali a fazer aquilo. A Vênus entra em Gêmeos, de facto, ou seja, está bem aquilo que eu coloquei ali há pouco portanto, que estava por baixo daquele gráfico. Ou seja, peço-vos desculpa, aquela água toda que está ali não é assim tanta, ou seja, vai haver um bocadinho mais de ar. Portanto, foi aqui um engano meu e que eu escrevi mal aqui na minha cábula e depois, entretanto, quando fiz a pesagem, acabei por fazer mal a conta. Portanto, vamos ter um bocadinho mais de ar, embora também a água do Caranguejo, com aquele sol, que vá realmente também manifestar-se bastante. Então, portanto, até aqui este Mercúrio vai ficar muito mais liberto, esta dimensão da comunicação, também com a entrada da Vênus depois em Gêmeos, então tudo isto vai fluir mais para uma energia mais leve, à medida que vamos entrando pelo mês adiante e, sobretudo, então, como disse, a partir de metade do mês. Então, olhando para outra perspectiva, a perspectiva da Vênus, como é que a Vênus se vai movimentar, basicamente o que nós estamos a ver aqui é que ela começa nesta quadratura a Plutão, portanto no dia 30, que é quando se dá a alunação, e aqui em relação à Vênus o que estamos a falar então é deste tema, o tema podemos dizer das relações, não é? Porque a Vênus tem muito a ver com as relações, com a harmonização com o outro, mas nesta perspectiva taurina, sobretudo também a questão do prazer, do bem-estar. E aquela quadratura indica um momento intenso, não é? Portanto, isto já vem de trás, se olharmos um bocadinho, vamos ver que ela faz precisamente a quadratura, sobretudo ali ainda quando está em Carneiro. Portanto, há aqui um momento realmente muito intenso, sobretudo com a Lua ali a transitar também por Carneiro. Portanto, estes dias aqui, estes últimos dias de maio, foram realmente mais fogosos, mais intensos, e depois a Vênus então entra em Touro, e portanto estamos num momento de apaziguamento também, daquela intensidade toda. Portanto, de uma busca se calhar mais intensa pela interação com o outro, ali em Carneiro, e agora mais numa estabilização, em busca de uma estabilização, do tal prazer, do tal bem-estar, de tal serenidade e paz, não é? Que é aquilo que Touro precisa, procura, não é? E o que vemos é que, de facto, esta quadratura vai esbater-se e, portanto, quando chegamos aqui ao dia de hoje, dia 3, ela já não está sequer em efeito, portanto, já não temos ali marcada aquela quadratura. O que acontece é que a Vênus está a aplicar-se ali a Urano, não é? Como vocês podem ver, ela está a aproximar-se do planeta Urano e aqui por volta do dia 12, portanto dia 11, dia 12, ela vai estar ali e também vai fazer aqui a Lua nessa altura, portanto aqui no dia 12, é muito rápida, mas a Lua vai passar ali num ponto também insensível, que é o Nodo Sul, e fazer também a oposição à Vênus. Então este pode ser um momento realmente também interessante, que pode trazer ao de cima alguns dos temas do mês passado,
portanto, daqueles eclipses, a dinâmica entre Escorpião e Touro, portanto, que eu falei muito, tenho estado a falar muito nos céus do mês anteriores, portanto, se quiserem, se não viram e se quiserem perceber um pouco melhor o que é esta dinâmica, podem ver então as gravações. Portanto, é uma ativação, uma vez mais, deste tema, a busca desta paz, desta tranquilidade, desta estabilidade, que vemos que parece que nunca mais chega, não é? Portanto, foi-se embora um pouco, não foi embora, mas já parece que já resolvemos um pouco melhor a questão da pandemia, já estamos a viver e a conviver com a situação, agora é a guerra, depois a inflação, enfim, ou seja, parece que há sempre qualquer coisa que estávamos com aquela expectativa, não é, de fechar um ciclo para começar uma coisa nova, mais expansiva, positiva, de crescimento, e parece que há sempre qualquer coisa a adiar essa paz, esse crescimento, essa estabilidade, essa abundância. E, portanto, aquela Vênus a passar ali vai novamente, está a ativar, não é? Portanto, a passar em Touro está a ativar esta vontade de paz, de estabilidade, de tranquilidade, de bem-estar. Mas, enfim, se calhar ainda temos que fazer aqui processos. E, desde logo, a ativar aquele Urano, não é? Portanto, o Urano fala-nos também de descondicionamento, mudanças, que é uma coisa que Touro não gosta muito, não é? Ou seja, a ativar esta ideia de que é preciso mudar padrões, não ficar, enfim, fechado, estático, numa zona de conforto. A Vênus a passar por ali ajuda a sentirmos também que, a sentir essa vontade, abertura para alguma mudança, para algo diferente, para experimentar algo diferente e ter prazer também com isso, não é? Portanto, é um momento que pode ser interessante, útil para descondicionar, para fazermos diferente, procurarmos coisas diferentes, novas, que nos dão prazer, portanto, explorar, arriscar, que é são palavras um pouco estranhas para Touro, não é? Mas com aquele Urano ali é um pouco essa a dimensão. O que acontece é que, obviamente, lá está o Saturno, não é? Portanto, à medida que a Vênus vai avançando, vai começar a fazer a quadratura ao Saturno. E, portanto, temos o mesmo tema, ou seja, vamos ao mesmo tempo ter que contar com esta temática do compromisso com, enfim, o que quer que seja que nós chegamos à conclusão que é importante. Então, é preciso haver compromisso, estabilidade, responsabilidade, investimento, perseverança, paciência, não é? Portanto, não necessariamente coisas que Touro não tem, não é? Portanto, Touro é paciente, Touro tem uma dimensão estruturada, só que esta estrutura do Aquário, este Saturno em Aquário, está a desafiar aqui, sobretudo, para coisas que têm mais a ver com interações sociais, talvez, não é? Porque estamos a falar de Aquário. Portanto, vai desafiar aqui um pouco a dimensão taurina, responsabilizar-se para não ficar demasiado agarrado ou estático e trabalhar no desapego. Portanto, isto é de facto é subtil, não é? Porque é um Saturno que é estruturado, então à partida pede mais esse bloco, não é? Mas que no fundo desafia um pouco ao desapego, não é? Por estar ali em Aquário. Depois, portanto, esta quadratura torna-se de facto exata aqui pelo dia 19, portanto será aqui sobretudo mais a partir
enfim, esta ativação vai ser desde logo, não é? Portanto, a partir do dia 11 até a Vênus sair de Touro e entrar em Gêmeos, portanto, por volta do dia 20 e 21, perdão, 23, dia 23 é que ela entra em Gêmeos, e a partir daqui a coisa pode ficar realmente mais leve, não é? Ou seja, temos uma Vênus a entrar em Gêmeos, já estamos mais no final do mês, portanto, também esta tónica do prazer, do bem-estar, da harmonização, vai trazer aqui uma outra leveza. Procurar uma interação nova, mais leve, mais, enfim, não tão bloqueada, se calhar, como temos ali com o Saturno, mas a libertar-se um pouco mais desse peso. E aqui, reparem, depois vai acabar por avançar até ao final do mês, fazendo ali um sextil a Júpiter, portanto isto também é muito expansivo do ponto de vista da Vênus, não é? Vamos ter aqui uma lógica diferente. A Silvia diz que a Vênus entra em Gêmeos no São João no Porto. Ok, pronto. Então traz aqui essa tónica também mais festiva, mais social, não é? Mais de convívio. Muito bem. Então pode ser uma altura bem interessante. Ora bem, então falta-nos ver aqui o Marte. E o Marte, que é um tema diferente, o tema da assertividade, da afirmação. Começamos aqui a lunação com ele conjunta Júpiter. Portanto, ele entrou em Carneiro e depois fez a conjunção aqui a Júpiter. Portanto, isto traz, ao mesmo tempo que temos esta dimensão mais leve agora, mas ao mesmo tempo também em busca de estabilidade, prazer e paz. Temos ao mesmo tempo este lado muito intenso, afirmativo, agressivo, competitivo, enfim, que pode trazer também conflito. Uma faísca grande, mas também algum conflito. Portanto, este Marte conjunto a Júpiter expande, não é, a sua perspectiva. Então, às vezes, dar-nos para, enfim, explodirmos de forma mais, com o pavio mais curto, não é? O que também pode ser positivo, não é, nesta fase de descondicionar, de pôr cá para fora, exprimir. Portanto, esse é o lado positivo das coisas, não é? Claro, também nos pode levar a impulsividades, a sermos um pouco mais agressivos do que o normal, ou sentirmos que as coisas estão um pouco explosivas à nossa volta, tudo com pouca paciência. E, portanto, enfim, mas traz aqui também esse fogo, pode ajudar a desbloquear um pouco este clima mais saturnino que temos tido, não é? E de avançar com coisas e de arriscar mais. O que vai acontecer é que, basicamente, o Marte não vai fazer grandes aspectos ao longo do mês, mas vai se juntar a Quiron. Portanto, ele vai se juntar a Quiron ali de uma forma mais, pronto, bem conjunta, bem junta, exata, no dia 15. Ok? Claro que isto podemos começar a sentir, sobretudo aqui a partir do dia 10, 11. Então reparem que a partir do dia 10, 11, temos aqui esta dupla intensidade. A Vênus a conjugar-se ali a Urano e este Marte a aproximar-se do Quiron. Portanto, eu diria que isto também na dinâmica química das relações, não é? Porque é muito Vênus e Marte, pode ser um momento também interessante, não é? Para trabalhar coisas, para curar coisas, porque aqui
Então, falando do Marte, a sua conjunção a Quiron vai promover muito esta questão da cura. Cura na assertividade, cura na nossa forma de afirmarmos também os nossos desejos, que é uma coisa que não é muito fácil na nossa sociedade, embora nós vivemos com coisas muito violentas à nossa volta, a verdade é que em termos sociais, não é? O Marte não é uma coisa muito bem vista, ou não é fácil nós termos uma agressividade saudável. Não é? A agressividade, do ponto de vista social, é sempre assim uma coisa que não é bem, o não ser bem visto depois também torna a que nós muitas vezes vamos reprimir, não é? E as atividades que nós temos para de facto podermos dar uma manifestação positiva a isto, muitas vezes azedam, não é? Como temos o caso por exemplo, do desporto, não é? O desporto é uma forma positiva, civilizada de viver, digamos, esta dimensão da agressividade, e também vemos o quanto as coisas muitas vezes depois degeneram, não é? Porque de facto também não vivemos isso de uma maneira tão aberta e valorizada. Então temos feridas, não é? Há feridas de repressão que nós fazemos da nossa agressividade, da nossa assertividade e, portanto, dos nossos desejos, não é? Desejos que são os meus desejos, daquilo que eu quero, não é? Carneiro é muito centrado em si próprio e, portanto, muita coisa que reprimimos, muita coisa que não dizemos, muita coisa que não perseguimos, desejos, vontades, e, portanto, isso pode agora ser um momento também de cura. Claro que Quiron está em Carneiro já há algum tempo, é um tema que temos vindo a trabalhar, mas com o Marte agora ali é um momento contundente neste tema. Também pode ter muito a ver aqui com questões, por exemplo, relacionadas com a sexualidade, desde logo, que é outro tema também não muito fácil de falar e que tem a ver com Marte, o desejo, não é? Libido. E o que nós vemos é que, pronto, depois o Marte vai avançar e à medida que avança, e isto já lá mais para o final do mês, vai fazer uma quadratura a Plutão. Portanto, são dois momentos de transformação e cura, porque o Plutão também vai trazer aqui uma necessidade de ir mais profundamente e trazer aqui uma intensidade bastante grande, portanto, a este tema do Marte. E isto vai se manter, portanto, já estamos aqui mesmo no final do mês de junho e é quando isto, de facto, se torna aqui no dia 1 de julho exato, não é? Então, ao mesmo tempo temos uma certa leveza naquela Vênus que entra em Gêmeos, o Mercúrio também já está por ali, vamos ter este pavio mesmo curto, explosivo aqui do Marte a fazer quadratura ao Plutão. Portanto, vamos acabar também um mês com alguma explosividade expansiva, porque de facto vamos ter muito ar ali, e peço-vos desculpa, aquele gráfico não estava bem, de facto aquela fatia ali da água é mais reduzida, pelo menos tem ali menos um terço. Ok, muito bem. Alguma questão que queiram colocar, dúvida? Alguma pergunta? Não é bem uma pergunta, Jorge. Força, Inês. Sim. Então é o seguinte, se parecia que realmente estava tudo um pouco disperso, acho que agora se calhar ganha-se alguma tónica aqui no lado dos relacionamentos.
se ao princípio do mês a coisa estava assim meio perdida, acho que com o andar e se calhar mesmo com Mercúrio também avançando, acho, e principalmente com aquilo que nós estamos a viver neste momento, se calhar as pessoas têm alguma tendência de se questionarem também, primeiro consigo mesmas, afinal que relação é que eu tenho comigo para poder depois eventualmente ter com os outros. E uma coisa que eu achei muito interessante foi quando reparei que, agora quando estavas a mostrar os mapas aqui neste Urano conjunto a Vênus, lembrei-me de uma palestra onde fui ver em Santos há já não sei quantos anos, e lembro perfeitamente ter referido isso, sendo Urano, não é, o outro lado esotérico, oitava acima de Vênus, não haver essa maior liberdade nos relacionamentos e uma desconstrução quando o Marte, no fundo, está ali conjunto a Quirón, a trabalhar a ferida, a obrigar-nos a ir ao fundo de nós, a mexermos um bocadinho nas nossas entranhas, mesmo que doa, ali quase a faca a espetar afinal o que é que queres e o que é que não queres, e depois, se calhar, essa capacidade de dar um salto, mesmo através da comunicação e não só, para essas relações já com o outro numa maior liberdade, sem grande projeção e com mais conscientes, digamos assim. Portanto, achei interessante começar a ver o princípio do mês de uma maneira, e acho que este vai ser um mês que vai ter a ver um bocadinho também, se calhar, das relações que todos nós, sejam lá relações pessoais ou profissionais, estamos a sentir neste momento. Ok, muito bem, Inês, obrigado pela partilha. Acho que é uma ótima síntese. Eu também, parece-me um pouco isso, não é? Há aqui um certo ênfase também na parte dos relacionamentos, não é? Na relação que temos com os outros, lá está, não necessariamente só relações românticas, mas relações sociais, também todos estamos um pouco sedentos dessa interação, não é? E ali com o ar e os gêmeos, é isso que estamos um pouco à espera de avançar, mas também nessa parte, lá está, do prazer, da busca do prazer, a companhia, a partilha, que precisa, de facto, não é? De ser mais consciente, também mais responsável, não é? Porque aquele Saturno ali, quando digo responsável, é responsável na nossa liberdade, no que queremos, em afirmar as coisas, em não sermos, por exemplo, passivos agressivos, mas sim pôr as coisas em cima da mesa e ser claros e afirmarmos aquilo que desejamos, sim. Todas essas questões, sem dúvida nenhuma, e principalmente a questão fundamental das relações. No fundo, a questão das relações fundamental nem é tanto essas dinâmicas de Vênus e Marte, mas sim a comunicação. Eu acho que é aqui que faz a diferença, portanto, se calhar nós começamos a conseguir olhar para esse lado e comunicarmos mais a partir do sentir, da nossa verdade, daquilo que queremos, tentar perceber melhor o que é que é importante ou não para nós e percebermos que se calhar uma boa relação é verdadeiramente, tem um pilar mais a comunicação, porque é assim que é, não vale a pena estarmos a ir para outros lados quando esse não é o... É esse o veículo que também nos permite um entendimento, não é? A ponto com o outro. É a comunicação, seja ela verbal ou de outra forma, não é? Exatamente, mas a comunicação, se nós vimos bem, é um pilar muito importante e foi muito engraçado ver isto, aqueles planetas todos em Carneiro, depois Touro e depois Gêmeos. Portanto, acho que se calhar há esta tónica de se calhar nos aprendemos a comunicar melhor, talvez pelo nosso sentido também e aprendermos, e a astrologia é sempre uma ótima ferramenta para aprendermos mais sobre nós. Obrigada, Jorge. Obrigado, Inês. Desculpe, posso fazer uma pergunta? Claro que sim, claro que sim. Eu não sei se ouvi bem. Urano, o regente é, digamos, a oitava acima de Vênus? Desculpa, se calhar não ouvi bem. Que a Inês disse? Sim, sim. Balança é regida por Vênus e a sua oitava é Urano. Nós temos que aprender a liberdade nas relações. Sim, mas é o regente esotérico que balança, mas a oitava de Vênus é Neptuno. Sim, sim, mas eu estava a falar do ponto de vista de balança. Ok. É assim, quando se fala de oitavas superiores, normalmente
o que se atribui à oitava superior de Vênus é Neptuno, não é? Ou seja, uma dimensão que é amorosa pessoal, Vênus, para uma dimensão amorosa universal, Neptuno. Não sei se era isso que a Inês... O lápis meu, era mesmo em Ok. relação Não tem problema. De facto, estamos a ver que os Gêmeos também traz isso, não é? Esses pequenos contratempos na comunicação, não é? E ao vivo estamos a experienciar exatamente isso. Pronto, mas de facto, com aquela presença do Urano ali, que estamos desde já, agora não me recordo bem quando é que ele entrou em Touro, mas foi em 2018, sim, ok, obrigado. Estamos a ter que aprender muito este desapego também nesta perspectiva venusiana, não é? Taurina. E aprender a viver o prazer também de uma forma mais livre, não inconsequente, mas sem criarmos apegos, sem ficarmos, enfim, presos, não é? No mau sentido, ou numa carência, ou numa zona de conforto. Portanto, a libertar mais para também viver mais, para sentir mais, para tirar mais prazer e para até estarmos mais com as pessoas, porque quando nós ficamos muito apegados, normalmente não vivemos propriamente a relação, nem, obviamente, não nos sentimos livres. Em termos de, já que é o eixo dos valores, que está os nódulos lunares, e a Vênus fez aqui aspectos tensos, tanto com o Plutão como com o Saturno, e conjunto a Urano. Isto pode trazer, na parte prática, na parte material, algum crash, digamos, de valores. De um ponto de vista mais mundano, não é? Económico. Sim, sim. Eu acho que há aqui uma coisa interessante, desde logo, não é? Um tema que estamos a ver, que é a crise económica da guerra e que tem uma tónica, que é a questão dos cereais, a questão da alimentação, que é uma coisa taurina, não é? Os cereais, a alimentação, e quanto isso está a ser usado também como estratégia, e o quanto também nos está a mostrar uma vez mais essa mesma fragilidade, porque quando estas coisas são usadas desta forma, também mostram e revelam o quê? Ok, há aqui um problema, não é? Há aqui uma dependência, há aqui precisamos de nos libertar, lá está, de qualquer coisa. Portanto, isto também é aplicável exatamente, acho que nesse tema. Então pode haver aqui mudanças que precisamos de implementar e perceber, não é, coletivamente, para sermos mais eficientes e não ficarmos também reféns, enfim, de alguma situação que depois não corra bem e que, de facto, não é, está a pôr em causa a alimentação de muita gente. Portanto, sim, eu acho que sim, acho que aquela vem-nos a passar por ali, vai-nos mostrar, está a revelar também muito isso. E pode levar a que haja ação, não é? Nesse sentido, para colmatar, para mudar alguma coisa nessa dinâmica. O crash propriamente dito, não sei, não é? Acho que este Saturno o que promove, sobretudo, é uma ação de responsabilização e de consequência, não é? Uma solução, que é isso que nós estamos a ver, mesmo perante coisas destrutivas como a guerra, a resposta tem sido sempre estruturar novamente as coisas de outra maneira, encontrar soluções. Portanto, não vou dizer que está a sair daqui alguma coisa positiva, não é? A guerra é sempre negativa, mas está a revelar e a mostrar coisas e a levar a mudanças também e a responsabilizações e a decisões que se calhar até são positivas, não é? E que de outra maneira se calhar não os faríamos. Como é que nós transportamos este mapa para o nosso país?
Porque o Quirón, em conjunção com o Marte, isto pede-nos também a nossa independência, não é? A curar um bocadinho, não é? Pede-nos autonomia e independência. Será que, em termos de país, nós não estamos a ficar demasiado dependentes de uma União Europeia que aparentemente só está, ou então se calhar sou eu que estou a ver mal, só está unida em torno agora de um armamento? Eu diria que esse tema é muito o tema do Saturno em Aquário. Ou seja, temos de facto isso, portanto, uma vontade que vemos coletivamente de independência e cada um, não é, ter a sua liberdade, mas o que este Saturno está aqui a dizer em Aquário é que nós estamos todos ligados uns com os outros, portanto, não há a ideia de nos fecharmos, que seja como país, seja como blocos, não é? Podemos até começar com blocos. O bloco ocidental, oriental, etc. Ou o país, ou a cidade, ou a nação, ou a família, não funciona. É uma estratégia que não funciona. E aquele Saturno ali em Aquário pede, sim, que haja estruturas e organizações coletivas. Precisamos de melhorar, precisamos de estruturar melhor, e daquele Plutão, depois quando chegar ali e entrar em Aquário, claramente vai começar a trazer ao de cima toda essa dimensão de novas estruturas que precisamos de criar. Mas este Saturno já está a fazer isso, já está a pedir isso. E, portanto, é natural que possamos olhar também para o lado menos positivo dessas instituições, mas eu diria que deitar essas instituições fora é não ir ao encontro também daquele Saturno. Podemos ir ao encontro de Marte, não é? Do Quirón, ok, mas aquilo é uma coisa rápida, não é? E Neptuno também está em peixe, portanto essa dimensão de que todos estamos unidos num coletivo. Pois, eu não tenho dúvida que nós somos todos um, mas neste momento eu tenho muitas dúvidas em que seja para o bem de todos, porque aquilo que eu me apercebo, ou então se calhar sou eu que tenho esta visão, as minhas crenças e os meus preconceitos que me estão, digamos, a limitar essa visão, é que uma coisa para mim é a visão, digamos, o bem de todos, e outra coisa é bem comum. E o que eu tenho observado é que o bem comum é uma manipulação de massas e uma alienação que neste momento acho que estamos muito longe de nós mesmos, de cada um de nós. É o claro, que é uma constatação que todos acabamos por fazer, não é? Queremos mais, porque vemos mais, também temos mais consciência de como é que as coisas funcionam hoje em dia do que alguma vez tivemos, não é? Sobre como é que a sociedade se organiza e como é que o poder é atribuído e é exercido. Hoje temos, enfim, nunca tivemos tanta noção disso. Nunca tivemos tanta noção disso, em termos individuais, não é? O indivíduo, qualquer indivíduo, mais pequeno indivíduo, hoje tem acesso, pelo menos a perceber minimamente como é que funciona o poder e as consequências desse poder. Portanto, isso eu acho que é uma evolução positiva. Agora, queremos é depois que as coisas mudem da melhor maneira para sermos também mais livres em consonância também com esse desejo e essa consciência que temos. Eu acho que isso demora tempo, não é difícil fazer uma mudança a esse nível. Pois, por isso é que este Marte em conjunto com o Júpiter, eu gostaria muito de ver este Marte ao serviço da verdade, ao serviço realmente... Mas pode trazer aqui os egoísmos, não é? Pode sim. Sim, mas... Eu estou melhor sozinho. Eu não quero saber, vou-me embora, isto está muito confuso, não é? E isto pode ser do ponto de vista mais coletivo, como também do nosso ponto de vista pessoal. Eu estou inserido no grupo, isto é muito intenso, está tudo a chatear-me a cabeça, então eu saio, vou fazer a minha cena sozinho, não é? Portanto, pode haver um pouco essa dimensão. Só que isso é o que cria também a ferida de Quirón, em Carneiro.
que é esse individualismo. Porque sozinhos, pronto, sozinhos estamos sozinhos e, portanto, há sempre uma outra dimensão que nós estamos a sacrificar. E esse pode ser a cura também ali, tem a ver com isso. Eu diria, não é? Isto é a minha visão. Sim, Afirmar mais, sabermos o que é que queremos, mas de alguma forma também não nos isolarmos. Pois eu aqui vi ao Marte e conjunto ao Queirón, realmente a cura da nossa própria ferida, mas pensando sempre que ela tem que se submeter com verdade. E a verdade é só uma. Universal, exatamente. E que é o amor, não é? E aí é o respeito por todos nós. Aí, ao mesmo tempo que eu me viro para mim e para a minha cura interior e mimar-me, no fundo, aquela Vênus em Touro, eu acho que pede-nos que cuidemos de nós, do nosso corpo, da nossa autoestima, é assim que pelo menos que eu vejo. Eu também punha aqui o Júpiter ao serviço, para mim é muito verdade, é ética, que eu acho que se calhar, eu acho que nós, a sociedade, carece de ética neste momento, de verdade e de verdadeiro sentido da vida. Exatamente. Porque esta pandemia veio nos afastar dos outros e veio nos tornar muito mais egoístas. Pelo menos eu sinto as pessoas fogem umas das outras. Eu acho as pessoas muito mais gananciosas, muito menos solidárias. Maria de Lourdes, obrigado. O que é que eu poderia talvez dizer aqui uma coisa que é, acrescentar que é, eu não acho que talvez não tenha sido a pandemia que nos faça mais egoístas, o egoísmo já existia. Ou seja, a pandemia revelou aquilo que nós somos. Não nos transformou em egoístas, não é? Ou seja, o egoísmo existe e está cá. E quando nós somos pressionados numa determinada situação em que começamos a ver limitações e a sermos limitados, revelamos coisas, não é? É claro, obviamente que não estou a dizer que a pandemia não trouxe também, acrescentou e despoltou coisas que se calhar podiam não estar, não é? Criou, de facto, ambientes, situações dinâmicas, obviamente que sim. Mas parece-me muito importante nós olharmos também para esse lado, que é o que é que isto está a revelar de mim. É porque já cá estava. Se calhar estava um pouco camuflado. Como também muitas relações, não é? E falámos há pouco das relações, durante a pandemia, muitas revelações, não é? Aconteceram. De situações que pessoas que estavam a preterir, a não olhar, a não ver, e que de repente aquilo permitiu que olhassem para as coisas. Portanto, enfim, para dizer que eu acho que a cura da sociedade é a cura de cada um de nós e por cada um de nós. Portanto, nós não curamos a sociedade, curamos-nos a nós, trabalhamos em nós. Quando trabalhamos em nós, cada um fizer esse papel, fizer esse bocadinho, é só dessa maneira que nós conseguimos transformar a sociedade. Não há cura para a sociedade. Não há uma ideologia, não há uma política, não há nada que nós vamos aplicar e agora isto soluciona. Não soluciona porque somos partes, obviamente, um todo, mas um todo que funciona como partes. E, portanto, se cada parte não faz a sua parte, não vem de cima, não vem baixar nada, digamos assim, em termos de consciência, que nos cure, se nós não fizermos isso por nós, cada um de nós. E pronto, e ali também, se calhar, esse carneiro também pode ser no lado mais positivo, isso, essa responsabilização também por eu fazer a minha parte. Bem, nós estamos já um bocadinho avançados aqui na nossa hora. Eu não sei se... Obrigado, Inês e Maria de Lourdes, pela participação. Obrigada. Não sei se mais alguém quer partilhar alguma coisa, perguntar. O Ricardo fez aqui uma pergunta
acerca se é comum termos fases com tantos regentes naturais nos seus signos. Enfim, há algumas fases, não é assim tão comum, mas há alguns momentos em que isso acontece, e de facto agora também temos exatamente o Saturno em Aquário, não é? Isso eu não falei, mas temos o Saturno também em Aquário e o Neptuno em Peixe. Portanto, temos Saturno em Aquário, Neptuno em Peixe, Marte em Carneiro, Vênus em Touro e vamos ter o Mercúrio em Gêmeos. Portanto, são muitos planetas, bem, quase todos os planetas, não é? Tirando Sol, Lua e ali o Urano, bem, e o Júpiter também. Portanto, são muitos planetas em regência. Isso acontece em alguns momentos, mas não é muito comum. Não é muito comum. Isso pode exacerbar as diferenças também, lá está, as clivagens entre as coisas, porque são coisas muito poderosas que estão realmente no seu próprio trono, e quando isso acontece o diálogo não é tão promovido. Eu queria só terminar mostrando este gráfico só para dizer que o Saturno vai ficar retrógrado, já há pouco mencionei, no dia 4, e ele vai manter-se retrógrado, portanto, até outubro. Portanto, isto só para verem aqui a curva. É uma coisa que acontece, vai progredindo ao longo dos meses, portanto, no ano passado aconteceu também ali no final de maio, até final de setembro. Portanto, isto nos últimos anos tem progredido assim, ou seja, nesta fase do ano, sensivelmente, nós temos o Saturno retrógrado. Então, é sempre uma fase, ou tem sido aqui uma fase em que planeamos coisas e normalmente temos que rever os planeamentos que fazemos e normalmente só ali na época de setembro, outubro, é que parece que as coisas depois vão andando para a frente e vão se materializando. Não quer dizer que isto seja sempre assim, portanto agora estamos a avançar, no próximo ano esta retrogradação já vai acontecer mais para o final de junho, no outro ano a seguir já vai acontecer em julho, portanto vai progredindo assim, mas ultimamente tem coincidido com esta parte aqui do verão. E portanto é simplesmente uma coisa que não é assim tão anormal ou diferenciada em relação aos outros anos. Mas pronto, podemos sentir sobretudo agora este junho, esta mudança de direção do Saturno. Pronto, então agora sim, terminamos por aqui o Céu do Mês. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa presença. Desejo-vos um ótimo mês de junho, que consigam manifestar da melhor maneira, mais positiva, mais criativa, todas estas oportunidades que o céu nos traz. Obrigado e até breve.